Esses são só alguns dos comerciais do nosso carro de hoje. Motor do c... Tem uma estabilidade, filho... Esse carro é do c... Eu vou comprar esse carro! Isso mesmo, Chevrolet Astra, não aperta o cinto. Olá, eu sou o João e já participei do Aperto o Cinto com a minha Suburban. Hoje eu vou ser o apresentador desse Astra. Eu já tive um idêntico, mesmo ano e modelo, mesma cor, e é um carro do qual eu gosto muito, só tenho boas lembranças e eu fiquei com ele por um bom tempo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre o Chevrolet Astra. O Astra começou a vir para o Brasil em 1994 e é interessante porque os motores eram produzidos no Brasil, enviados à Bélgica e lá, na Bélgica, eles eram montados no Astra, que essencialmente é um Opel Astra. E esse veículo então vinha já montado para o Brasil, onde era comercializado. No modelo belga, era o único que tinha a versão perua. Foi assim até 1998. Em 1998 surge uma carroceria que essencialmente é essa, só que fabricado no Brasil, era um Astra nacional. Ele tinha versões 1.8, posteriormente 2.0 e ele evoluiu, até que em 2006 nós tínhamos essa carroceria. No Brasil, ele foi fabricado até 2011, quando então foi encerrada a produção. Como são várias versões desse veículo, resolvemos colocar 3 em destaque, as mais comuns, as versões sobre as quais mais se fala. A primeira é essa aqui, a versão Advantage. É a versão que reúne ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, retrovisor elétrico e um motor bem potente, bem elástico, um motor de cerca de 128 cavalos. Outra versão muito comum, que se fala muito, é a versão SS. Alguns o chamam de esportivo de adesivo, haja vista que a mecânica é a mesma do Advantage. É uma mecânica boa, é um motor adequado para o veículo, mas a versão SS também dispunha de freios a disco nas rodas traseiras, nesse caso os freios traseiros são a tambor, e as rodas diferentes, pneus também diferentes. E existe o Astra GSI, que é uma versão com a motorização mais forte. Na época em que foi vendido o Astra GSI, era uma motorização com 136 cavalos, porém, a última motorização desse veículo, já no início dos anos 2010, 2011, era uma motorização com 140 cavalos, portanto mais forte e por ser 8 válvulas mais elástica do que a versão do GSI. A primeira coisa que me chamou a atenção ao conduzir, desde pela primeira vez, quando eu fiz o test drive na concessionária, foi que o carro é rápido, ele ganha velocidade rápido, a força que a gente percebe, o desempenho, o desenvolvimento do carro, surge muito rápido quando se pisa no acelerador. Ele passa a impressão de ser um veículo, inclusive, de uma potência maior do que a que ele tem. E o torque dele, o torque já aparece numa rotação bastante baixa. Hoje em dia, nós percebemos carros com a cilindrada menor, alguns carros 1.6, 1.5, 1.4, que tem uma potência similar. Mas ela não surge da mesma maneira, não é percebida da mesma maneira na condução do veículo do que é aqui. Esse aqui foi um dos últimos veículos raiz que a Chevrolet produziu no Brasil. Vejam bem,
pedi para deixar o cofre do motor aberto para mostrar algumas situações. Este veículo ainda mantém a capa original, esse revestimento, ele cobre a bateria. Se essa bateria der problema, menos de R$500 você coloca outra no lugar. É um processo rápido, leva apenas alguns minutos, pode ser feito por qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, inclusive proprietário do veículo, e o importante, não tem que passar raster depois para avisar para o carro que foi substituída a bateria. Aspecto interessante, se esse X que está em cima da tampa de válvulas for vermelho e essa injeção for de alumínio, é o modelo que tem 127,6 cavalos, modelo Flex. Se esse X for verde e essa injeção for de plástico, aí já é o modelo de 140 cavalos. Desde o início, em várias versões, a versão de entrada geralmente matava as versões mais completas. Vou mostrar talvez a causa disso. Observem o interior desse veículo. Vejam bem, o painel desse carro lembra muito o painel de uma BMW. Ah, tá bom, o Astra tem origem europeia. Sim, mas observem, o veículo tem um painel bastante completo, tá ali o tacômetro, conta giros, medição de temperatura, que em alguns veículos até esportivos, infelizmente não tem, controle do retrovisor bastante ergométrico, você tem condição de mexer nele com facilidade, controle dos vidros, também vidros elétricos, você não precisa nem mudar a posição das costas, então o veículo já vinha com tudo isso na versão de entrada praticamente. Então isso fez com que as versões mais completas, com alguns mimos a mais, mas bem mais caras, não fossem tão comercializadas. Eu sou meio suspeito de falar de Astra, eu já estou no quarto, né? Gosto demais, é um carro de custo-benefício pouco, né? Em vista de muitos aí. É um super carro, completo de tudo. Como diz, tem tudo que você encontra num carro aí de valor mais alto. Quem tem, sabe. Quem não tem, tem que ter, para saber da experiência que é ter Astra. Você tem um luxo com custo-benefício pequeno. Ponto negativo. Eu, para te falar, não acho nenhum. Eu sou suspeito, não posso falar que eu acho, que para mim tudo dele é bom, não tem nada de... Meu consumo? Não, o que eu acho menos é isso aí. Cavalo que não come, não Meu pai sempre falou, você quer ter luxo e não quer gastar, não vai, eu gosto. Para mim, o Astra tem um desempenho muito bom, é um carro que responde à pisada, então é um carro que eu gosto muito, né, de andar no dia a dia aí. Minha vontade era ter o SS, né? E eu fiquei procurando esse carro mais de 6 meses, porque um detalhe marcante desse carro é o interior, que ele é os bancos, forro de porte, tudo é detalhe de preto com vermelho, e dificilmente a gente acha um que esteja em bom estado. Então às vezes o carro estava em bom estado externamente, pintura, tudo, mas os bancos com rasgado, furado, e isso aí para arrumar realmente é muito, muito complicado para achar esse material, um bom tapeceiro. Aí eu encontrei isso no Rio Grande do Sul, que estava com o interior perfeito, ele estava com 115 mil quilômetros do carro, então o carro estava no interior perfeito, aí eu apaixonei e já comprei. E tinha que ser vermelho, principalmente as versões diferenciadas, né, como é o caso do SS, do GSI, né, os carros completos, com teto solar, tudo, já são carros já cotados, né, para entrar na classificação dos neoclássicos, que é aquela transição para o veículo antigo, né? O veículo antigo é acima de 30 anos, praticamente. E os neoclássicos estão aí classificados entre 20 e 30 anos. Em termos de valor, a gente observa que ele está pegando um preço. O Astra, por ser considerado já um carro diferenciado em relação aos normais, aí, digamos, né? Ele já é um carro que está pegando valor e a gente observa que para arrumar um carro bom não é mais barato. Você não consegue achar um Astra de boa qualidade por um preço que antigamente a gente poderia dizer razoável. Hoje são carros acima de 40, 50 mil reais para você arrumar um carro bom. Algumas curiosidades. O Astra Tetra Combustível era chamado de Astra Multipower. Foi lançado pela Chevrolet em 2006. Só era oferecido na versão sedã e seu foco era para frotas, normalmente empresas e instituições. Ele era considerado tetracombustível, pois mesmo de fábrica poderia utilizar gasolina, etanol, qualquer mistura entre gasolina e etanol e GNV, o gás natural veicular. Um fato interessante
é que nessa carroceria, esse carro foi produzido com um motor 2.4, 16 válvulas e foi exportado para a Argentina. Nós não tínhamos aqui, mas deveria ser um veículo muito rápido, pois esse 2.0 já tem uma aceleração muito boa, retomada, é um veículo muito bom. Um outro ponto interessante, a gente pode achar que esse carro é hatch, versão hatch, mas não é, ele é um notchback. Ele seria hatch se a lataria dele viesse aqui, ó, e daqui descesse. Ele não deveria ter essa traseirinha. Como ele tem essa parte de traseira, ele é chamado de notchback. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Diante do que foi apresentado acerca do Chevrolet Astra, da sua história, da sua participação no mercado de vendas brasileiro, da sua participação na Europa e em outras unidades em outros países, esse carro você entende como sendo um neocolecionável? Então é isso. Fizemos esse vídeo para falar desse carro, que é muito querido, que fez a alegria de muita gente, foi o sonho de muita gente e ainda é. Existem clubes desse carro. Aperta o cinto.